Muito bem, queridos. Nós estamos estudando sobre o livro de Daniel e semana passada devido a tantas bênçãos que tivemos no culto, não pude completar a mensagem. Então, gostaria de rapidamente fazer um retrospecto do que dissemos e então, a partir daí, continuarmos aquilo que ainda não tratamos sobre esse assunto. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos, porque é muito interessante isso. O livro de Daniel é o meu livro preferido do Velho Testamento. Eu sempre li Daniel, sempre, a vida toda. Mas, para estudar esse capítulo 10, para trazer essa mensagem que começou no domingo passado, e inclusive, como eu disse, eu já tinha até conversado com a irmã Neuci uma vez, e eu tinha uma percepção desse texto, uma percepção própria de leitura. Mas quando fui estudar a fundo o capítulo 10 de Daniel, eis que de repente surge a figura de Cristo aqui. Para mim foi uma revelação estudar esse texto e descobrir Jesus aqui nesse capítulo 10, e inesperadamente, porque eu tinha uma visão diferente pela leitura, mas quando a gente vai pregar, a gente tem que dar assim, um enfoque maior no conhecimento do texto, para não trazer aqui uma mensagem sem a devida profundidade. E eu fiquei tão contente, era um sábado, mais ou menos meio-dia, e meu coração se alegra quando eu encontro a presença de Jesus pré-encarnado aqui nesse texto. E hoje à noite nós vamos continuar sobre esse assunto. E eu quero dizer a você que através desse estudo abriu no meu coração um novo momento de saber o que Jesus estava fazendo antes de nascer como ser humano aqui no mundo. E eu gostaria de continuar esse assunto com os irmãos e talvez até refutar algumas ideias que eu mesmo tinha para mim, porque é importante que a gente tenha essa sensibilidade de perceber o que o texto diz. Vamos abrir, eu quero que você leia comigo Daniel 10, 12. Daniel 10, 12, que é o texto que usamos como base no domingo passado. Daniel 10, 12. Diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Vamos orar novamente. Querido Deus, ó Pai, como o Senhor é maravilhoso, como a tua palavra é perfeita, como ela refrigera a alma, como ela é luz para o nosso caminho. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, esse grande, o maior presente que nós temos aqui. Ó Pai, Senhor, nós te agradecemos por causa de Jesus Cristo. Senhor, abençoa-nos nesse momento que vamos meditar sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos fazendo uma comparação, não vou entrar em detalhes agora para poder avançar, mas apenas para que você se lembre. Se você abrir depois a sua Bíblia e ler, você faria duas leituras aí. Fizemos essas leituras no domingo passado. Daniel, no caso, capítulo 10, de 1 a 21. Você lê lá, lê todo o capítulo. E depois você vai até Apocalipse, capítulo 1, e lê dos versículos 9 a 20. E eu preparei no esboço, que mandei toda semana que eu mando, um paralelo, inclusive com cores, dos versículos que são quase que semelhantes nesses dois textos, de Daniel 10 e de Apocalipse capítulo 1. E nós vimos rapidamente que existia um homem visto por Daniel com uma túnica, ele estava dizendo de um vestido de linho. E lá em João, nós temos João dizendo que esse ser também que ele via estava com uma roupa comprida, cingido com ouro. No versículo 6 aqui do capítulo 10, a gente vai ver que os olhos, a menção aos olhos, ao rosto, aos pés, os olhos eram como, aqui o texto vai dizer assim, como tochas de fogo, o rosto como um relâmpago. Você consegue imaginar alguém assim, cujo rosto seja como um relâmpago? Vamos tentar fazer um exercício aqui, imagine isso, alguém... Você sabe, por exemplo, relâmpago tem uma cor branco-azulada, né? Não é assim? Algo poderoso.
Então, o rosto dessa pessoa assim. Agora, os olhos dessa pessoa são como tochas de fogo. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que o cabelo desta pessoa é branco como a lã. E que essa pessoa está cingida de ouro. Tem ouro nos seus ombros, como um general. Você consegue imaginar aquelas ombreiras de um general? Talvez com alguma coisa de medalhas aqui. Você consegue imaginar isso? Mas essas medalhas, essas ombreiras, são de ouro. Elas não são coloridas, como a gente costuma imaginar de um general do exército, com aquelas cores penduradas e medalhas pelo peito, e tudo aquilo que ele já venceu. De Jesus é tudo de ouro. E tem um cinto de ouro também. E juntando esses dois textos, esse Jesus maravilhoso tem uma capa. Jesus tem uma capa? Tem. A capa é branca. Mas a Bíblia vai dizer que é salpicada de alguma coisa como sangue. E a Bíblia vai nos dizer que esse ser maravilhoso, ele tem o seu nome escrito na sua coxa, Senhor dos Senhores. Esse ser está ali de pé, tanto de Daniel que o vê, que esse ser aparece perante ele, dizendo, olha, eu vim aqui por causa da tua oração. E lá em João, capítulo 1, João também vê esse ser maravilhoso. Mas diante do encontro com esse ser, o ser humano, o homem pecador, mortal, finito, criado, mas destituído da glória de Deus, diante da santidade e da perfeição do Senhor, ele cai no chão. Nós vamos encontrar esse padrão em todos os encontros com Deus. Por exemplo, eu vou dizer, Isaías, quando ele viu o trono do Senhor, ele é tomado por um profundo pavor. Dizia, ai de mim, eu vou perecendo, eu estou sendo destruído pelo meu próprio pecado. Nós vemos aqui Daniel, que era um homem temente ao Senhor, um homem de oração, um homem de jejum, um homem buscando a presença de Deus. Mas do encontro que ele tem com Cristo, ele é jogado ao chão, como morto. Essa questão é importante. E João também, primeiro capítulo de Apocalipse, ele é jogado ao chão, as forças vão embora, a vida é quase que tirada pela santidade de Deus. Esse é um momento muito importante que nós temos que entender. Quando alguém se encontra com Jesus, ao invés de ele olhar para a beleza de Jesus, ao invés de ele olhar para o que está diante dele, ele cai diante dos seus próprios pecados. Quando você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, o pecado lhe incomoda. Se você quer saber, Jesus habita em mim, então você é uma pessoa que é incomodada pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio ser, pela sua própria finitude. Você fica incomodado quando faz alguma coisa errada. É como se quando mais perto de Jesus nós vamos nos aproximando, mais nós vamos sentindo o peso de sermos pecadores. Não é porque você fez alguma coisa errada, mas é porque você é finito, você é perecível, você não suporta a presença da santidade de Deus, que a Bíblia vai trazer para nós, santo, santo, santo. Essa repetição significa algo imensuravelmente separado daquilo que nós gostaríamos de entender. Esse é o nosso Deus. E é por isso que precisamos de salvação. Queridos, nós não precisamos nos salvar de nós mesmos, ou nos salvarmos de Satanás, ou qualquer coisa disso. Nós precisamos nos salvar da ira de Deus, da santidade de Deus, que nos destrói. Esse é o problema. Deus está irado conosco por causa do nosso pecado, e isso é a nossa destruição. Um dia nós vamos ter que encarar Deus de frente, e o simples fato de nós não termos honra em nós, isso nos destrói. É por isso que nós temos que entender a nossa finitude. E Daniel e João, homens consagrados a Deus, não suportaram a presença de Cristo, em todo o seu poder, em toda a sua glória. E agora eles caem ao chão. Mas o texto vai dizer que, tanto em Daniel 10 como em João 1, que esse ser tocou-lhes. Houve um toque, e agora as forças vão se restabelecendo. Mas eles não comeram nada.
E aí foi o que eu disse, que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus é o autor da vida. Jesus é o Senhor da vida. E Jesus restaurou a vida de Daniel na sua presença e também de João. E os levanta e os traz de novo a uma situação possível. Só Jesus pode fazer isso. E às vezes a nossa vida tem sido uma vida longe de Jesus. Agora, é interessante que eu entrei nesse assunto sobre a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Tudo que Deus diz é Jesus. Tudo que Deus fala é Jesus, porque em João 1:1 vai dizer que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. E se você continuar lendo, é o verbo de Deus que se torna carne e habita entre nós. E vemos a glória de Deus através de Jesus, a sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é aquilo de Deus que se pode compreender. Nós tivemos então falando sobre Abraão, Jacó, dissemos dos 2 encontros de Jacó, falamos de Jó, que disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando com o Senhor, agora eu entendo quem é Deus. E Jó demorou muito para entender isso, e a história de Jó foi através do sofrimento. O apóstolo Paulo, ainda Saulo naquele tempo, teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele ficou de pé? Ele caiu. Por quê? Porque a presença de Jesus faz isso. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós já lemos esse texto semana passada, mas eu queria que você visse lá em Apocalipse 19, de 11 a 16, em especial o versículo 13. Nós lemos um texto maior, de 11 a 16, mas eu quero ler o versículo 13. Versículo 13, está escrito assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo para cumprir a lei de Deus, para estabelecer aquilo que Ele mesmo é. Ele é o cumprimento da palavra de Deus, é a palavra de Deus, é tudo que sai da boca de Deus. Quando Deus, por exemplo, disse, haja luz, e a Bíblia vai dizer, houve luz. Existe uma tradução hebraica que eu tenho em casa, diz assim, Deus disse, seja luz, e foi luz. É uma outra tradução possível. O que fez a luz possível, o que saiu, do momento que a palavra saiu da boca de Deus até se transformar em luz, Jesus fez isso. Jesus é o que faz o que Deus diz. Jesus é quem age quando Deus fala. É em Jesus. Por isso a Bíblia vai dizer que em Jesus todas as coisas foram criadas. Jesus é essa pessoa. Nós vivemos em Jesus, estamos em Jesus, e tudo que você pode compreender é por causa de Jesus. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui, porque reconhecemos que Jesus é quem Ele é. Agora, quando Deus disse assim, eu vou salvar o homem, quem foi na cruz morrer por nós? Jesus. Jesus é quem faz, é o verbo de Deus, é a ação de Deus. Isso é importante que você compreenda. Ele é a palavra de Deus, é isso que Apocalipse está nos ensinando. Eu queria que você soubesse que nós temos lá em Hebreus 1, de 1 a 3, eu quero ler principalmente o versículo 1, já li semana passada, que diz assim, Hebreus 1, 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Falou a sua palavra direta, encarnada, Jesus Cristo. Ele esteve aqui na terra e foi a palavra de Deus encarnada entre nós. Agora, eu queria que você abrisse agora, está em Hebreus aí, Hebreus 4, 12 e 13. Porque eu quero estabelecer aqui um paralelo entre Hebreus e Apocalipse, um outro texto que a gente vai ler. Hebreus 4, 12 e 13. Veja o que a Bíblia diz.
Porque a palavra de Deus, ponto. Espera um pouquinho, pausa aí. Quem mesmo é a palavra de Deus? Muito bem. Então eu vou trocar aqui, olha. Porque Jesus é vivo e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você se lembra, disse isso também semana passada, que quando Jesus estava em algum lugar e alguém vinha fazer uma pergunta para ele, o que os evangelhos dizem para a gente? Que ele sabia a intenção dos corações. Essa é uma, vamos dizer assim, é uma explicação de como é que Jesus, porque não existe nada encoberto para Jesus. Jesus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu gosto da palavra eficácia, porque a palavra eficácia é melhor do que eficiente. Eficiente é quando você faz o que lhe pediram. Se alguém fala assim, por favor, lave essa louça. Então a pessoa vai lá e lava a louça, ela foi eficiente. Mas vamos supor que ela gastou 20 litros de água e 1 tubo de detergente. Ela foi eficiente, ela fez o que tinha que fazer, mas ela não foi eficaz. Porque eficácia tem a ver com usar apenas o que é necessário para aquela tarefa. Não é uma pessoa que desperdiça, ela faz no menor tempo possível e com o menor recurso possível. Não é isso que Jesus é. Jesus não é exatamente a medida perfeita do que Deus tem para nós na cruz. Ele não trouxe nenhum poder extra, não usou nada que precisasse a mais. Ele foi simplesmente eficaz, no tamanho certo. E nós precisamos entender isso para compreender quem Jesus é. Jesus é vivo e eficaz. Jesus não é nem a mais, nem a menos do que exatamente o que nós precisamos de Deus em nós. Tem gente que se perde ao pensar num Deus espiritual e fica divagando, tem gente abraçando pedra, árvore. E tem gente que fica, por exemplo, buscando alguma coisa em relação a poder e a coisas que possa fazer para demonstrar alguma coisa. E aqui é quando a gente sai da medida certa. Tanto quando nós vamos para Deus Pai, como nós vamos para Deus Espírito. Mas a medida exata daquilo que nós podemos compreender de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é Jesus Cristo. Quando você está conversando com alguém e essa pessoa, ela vai para o lado do Espírito e não exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo não está nisso. Porque a particularidade do Espírito é que ele vai exaltar a pessoa de Jesus. E quando você está diante do Pai, o Pai vai dizer assim: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Por isso que Cristo é a medida exata de quem Deus quer que você compreenda dele. Eu vou dizer para você, fique em Jesus e você está no caminho. Fique em Jesus, você está na porta. Fique em Jesus e você está no lugar certo. Cuidado com alguma coisa fora disso, porque é incompreensível do lado de cá ou do lado de lá. Mas da parte de Deus, Ele mandou Jesus, que é o que nós compreendemos de Deus. E o Espírito Santo vai encher a sua vida, e você vai se tornar amigo e não inimigo de Deus Pai, em Jesus. Esse é o nosso problema. Esse é o problema das denominações, é o problema das discussões teológicas. Esse é exatamente o problema. Nós saímos de Jesus e nós nos perdemos, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós nos perdemos porque nós ficamos fora disso. E quando nós não glorificamos a pessoa de Jesus, você tome cuidado, muitas pessoas vão ensinar outras coisas, mas a Bíblia o tempo todo está apontando para uma pessoa, Jesus. Isso é muito importante para a sua vida cristã. Não saia desse caminho, não se perca. Eu sempre digo, olhe para Jesus,
Fique em Jesus, você vai saber ler a Bíblia corretamente, orar corretamente e viver corretamente, porque você está no caminho certo. Jesus é o caminho. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas no texto de Daniel 10, nós temos, daqui a pouco nós vamos ler Daniel 10, mas eu estou apenas fazendo aqui um pano de fundo. Nós temos um outro personagem, vamos chamar assim, que é real. É o anjo Miguel. O anjo Miguel aparece naquele texto. E eu queria que você soubesse que ele não aparece só em em Daniel 10, mas ele vai aparecer, por exemplo, em Judas 1,9. Esse anjo chamado Miguel, ele lutou segundo Judas. Esse Judas não é o Judas que se enforcou, ok? Esse é outro Judas. Tiago, irmão de Jesus. Judas, provavelmente também, meio-irmão de Jesus. Ou seja, Tiago, filho de José com Maria. E também, provavelmente, esse Judas seria filho de José com Maria. Pastor, os dois. Não foram muito com Jesus quando ele estava aqui na terra, mas depois que Jesus ascendeu aos céus, eles entenderam alguma coisa e começaram a buscar mais a Jesus. Aqui nós temos então esse homem escrevendo Judas 1,9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então nós temos essa característica de Miguel aqui, que ele poderia ter tomado uma atitude própria, repreendendo Satanás. É interessante, por que Miguel queria ficar com o corpo de Moisés? Existem algumas possibilidades. Primeiro, porque se nós soubéssemos, ou principalmente os judeus soubessem aonde está o túmulo de Moisés, ou os ossos de Moisés, isso poderia trazer uma perda de foco que, ao invés de estar em Deus, estaria na pessoa de Moisés. Então, isso não aconteceu. Isso também pode ser explicação, inclusive, de que porque nós não temos nenhuma explicação bíblica de como Jesus é, a altura dele, cor do cabelo, cor dos olhos, nada, para que você tenha o foco em Deus. Isso remete, por exemplo, à bacia, que é um dos utensílios usados para purificação no tabernáculo, que um dia eu quero pregar aqui uma série de mensagens sobre o tabernáculo. E muita coisa interessante, porque tudo no tabernáculo, tudo no templo aponta também para Jesus. Mas vamos continuar aqui. Apocalipse 12, 7 a 13, vai dizer assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 7 a 13. Agora o versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Muito bem, vou explicar para você. Depois, na sua casa, você vai ler na sequência de Apocalipse 12, e você vai ver que essa mulher não é Maria, essa mulher é o povo de Israel. Leia o texto todo para você entender isso. É uma figura de linguagem. O povo de Israel se tenta destruir o povo de Israel, porque desse povo nasceria o Messias. E a luta de Satanás aqui na terra é para destruir Israel, para que o Messias não nasça desse povo, e aí então haveria uma dificuldade profética, vamos dizer assim.
Mas enquanto nós temos uma batalha humana e física de destruição do povo de Israel aqui na terra, nós também temos uma outra batalha acontecendo nos céus. Os anjos e demônios estão brigando. Você vai dizer, onde está Deus nisso? Por que Deus não age? Eu vou dizer para você, Deus está agindo. Mas Deus tem os seus planos perfeitos. E Deus entendeu pela sua sabedoria que essa batalha deveria ser tratada desse modo. Mas eu pergunto a você, eu sempre tive uma certa dúvida sobre isso. Até que eu li um texto que eu queria que você visse na palavra de Deus. Eu vou lê-lo agora, está aqui em Isaías 24, eu vou ler de 19 até o 23. Isaías 24, de 19 a 23. E vamos ver o que é que Jesus Cristo estava fazendo antes de nascer. Qual é a atividade de Jesus? Aqui diz assim: de todo será quebrantada a terra, de todo será rompida a terra, e de todo é movida a terra, e de todo cambaleará a terra como um ébrio, e será movida e removida como choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Então vamos entender, depois eu vou ler os outros 2 versículos. Jesus, antes de nascer como homem, em um momento pré-encarnado, está lutando para que o plano de Deus seja estabelecido na terra, mas enquanto ainda não nasceu, está lutando nos céus, está vencendo todas as batalhas, porque ama você, porque é o Senhor. E eu disse semana passada que não existia uma outra palavra para dizer de Jesus, senão que Ele é o campeão de todas as modalidades, de todas as batalhas que Ele vence. Mas como você ouviu, Jesus é eficaz. Ele não usa mais poder do que precisa. E nós vamos entender essa batalha em Jesus lutando, por exemplo, com Jacó, que luta de igual para igual, que não usa de alguma coisa maior, mas que vem e se estabelece como campeão naquela modalidade. E Jesus então vem vencendo e vem sendo vencedor desde a eternidade sobre todas as coisas. Os inimigos têm se levantado contra Jesus, e Jesus vai lá e diz assim: eu sou justo, eu sou justo, eu vou lutar contra isso, mas de modo eficaz. E eu vou ser vencedor de modo eficaz. Eu não vou ser injusto. Eu vou lutar disso de igual para igual. E é por isso, queridos, que Jesus, quando veio à terra, veio em forma de alguém semelhante aos filhos de Adão. Ele não veio com algum poder escondido na manga. Alguém poderia dizer, não, mas é porque ele é o Filho de Deus, por isso que ele andava sobre as águas. Ele era o Filho de Deus, por isso é que ele curava leprosos. E eu vou dizer, Jesus é eficaz. Jesus curou as pessoas, andou sobre a água, fez tudo o que ele fez, com as mesmas situações que você. Jesus precisou ter fé, Jesus precisou crer no Pai, Jesus precisou fazer tudo isso porque ele quis, não porque ele precisava. Mas porque ele quis, ele diz assim, eu vou obedecer à lei, no mesmo tanto que um ser humano, eu me torno homem, e eu vou cumprir a lei, e eu vou vencer o tentador, debaixo das mesmas regras dos seres humanos, porque eu com eficácia vou ser vencedor. E é por isso que Jesus na cruz morre como homem. Ele é Deus, mas ele se despoja de todo tipo de atributo divino e diz assim, eu morro como homem, eu sou tentado como homem, mas venço as tentações. Ele é um vencedor em todas as categorias. Tudo que se coloca diante de Jesus, ele diz, eu me esvazio e venho e luto e sou vencedor. Essa é a situação. Ele poderia dizer, eu sou o Filho de Deus e de cara eu já sou vencedor. Mas ele é vencedor todos os momentos. Ele vence a fome, vence a tentação, vence a vontade de tomar algum atalho. E agora ele vai se apresentando como Filho de Deus e vai se tornando vencedor. Essa é uma situação importante que você deve entender. Esse é o nosso Senhor. Mas tem uma coisa importante para alguns críticos.
do texto de Daniel 10, porque tem duas coisas que nós, ao lermos Daniel 10, podemos ficar um pouco assim, falar, mas espera um pouquinho. Tem duas coisas aí que não dá. Mas a primeira coisa que eu vou dizer é, por que Jesus, ele tentava falar com Daniel e não conseguia falar com Daniel, voltou, chamou o anjo Miguel para lutar, para falar com Daniel. Por que ele fez isso? Porque ele é eficaz. Ele poderia ter orado e dito, ó Deus, me ajuda aqui, Senhor, eu sou seu filho, manda aí o meu poder todinho para que eu faça agora acabe com tudo isso. Mas ele está sendo justo. Não é justo vencer uma batalha na qual Jesus não é eficaz. Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 26, 53. Porque aqui nós vamos ver Jesus falando uma coisa encarnado que ele sempre fez pré-encarnado. Não é uma novidade, é um estilo de vida. Mateus 26, 53. Qual é o estilo de vida de Jesus? Como é que Jesus ele age diante das situações? E antes de ler esse texto, entenda o seguinte, você como crente, querido, às vezes nós somos injustos. Nós dizemos assim, Deus, eu estou sem dinheiro, e eu quero da tua ajuda agora. Tem gente que ora assim, não é? Eu preciso. Tem gente que fala assim, Senhor, aquela pessoa está me incomodando ali. Senhor, me ajuda, manda um raio naquela pessoa, não é assim? Não é isso que você nunca viu alguém orar assim? Eu já vi. Senhor, essa pessoa me colocou na justiça. Que o juiz tire tudo dela, né? Tem gente que ora assim. Eu quero me vingar do meu namorado que me traiu. Senhor, que ele nunca mais ame ninguém. Tem gente que ora assim. Mas sabe, Jesus não nos ensina isso. Não é isso. Isso é estilo de Jesus? Qual é o estilo de Jesus que a gente também deve ter como crente? Jesus diz assim, Deus me colocou nessa situação, eu estou aqui voluntariamente, eu sou voluntariamente servo de Jesus, e eu vou lutar contra esse problema com toda a minha humildade, apenas confiando no Senhor. Eu não vou usar de um atributo especial, porque sou filho de Deus, para imaginar seu pecador, seu pequeno, seu incrédulo, você não sabe nada, eu que sou filho de Deus eleito. Não. Não é isso. Isso não é ser de Jesus. Ser de Jesus é Mateus 26, 53. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas Jesus é justo. Jesus disse, eu vim como homem. Eu estou aqui desde a eternidade, eu sempre fui justo, eu nunca agi de modo injusto, eu nunca pedi para mim um poder que eu não pudesse ter. Os meus inimigos vão ser vencidos, porque eu sou o Senhor, mas não porque eu tenho poder especial, não porque eu sou alguém que eu posso usar meus atributos, mas porque eu sou santo de Deus, sou justo, sou filho de Deus, represento Deus na terra. Agora eu pergunto, nós como crentes temos agido assim? Ou nós temos nos ajoelhado no nosso quarto e dito, Senhor, me ajuda agora, eu quero um poder especial para vencer tudo isso. Mas o nosso Senhor Jesus não é assim. O nosso Senhor Jesus é, se alguém bateu no seu rosto, vira outra. Se alguém pediu para você andar uma milha, ande. Esse é o nosso Jesus. E é assim que nós devemos ser. Nós temos errado, em essência. Nós temos dito, Senhor, eu sou teu filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o nosso Senhor nos ensinou que Ele só luta com as armas que Deus nos dá. Do tamanho que Deus nos dá. Senhor, eu estou sem dinheiro, ensina-me a passar fome. Ensina-me a te amar mais do que a comida. Senhor, eu estou morrendo, ensina-me a viver e amar o Senhor com o que eu tenho, com essa doença. Eu te louvo. Eu sou vencedor com o Senhor. Eu amo mais o Senhor do que a minha vida. Esse é Jesus, ou não? Ou estou inventando alguma coisa aqui? Esse é o Senhor Jesus. Eu não estou aqui. Eu poderia orar agora ao meu Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos, cada legião 6.000 anjos. Eu destruiria, um único anjo destruiu todos os primogênitos do Egito. Mas não é esse o nosso Deus. Os discípulos chegaram, Senhor, o Senhor quer que nós oremos e destruamos essa cidade. Jesus diz, não sabeis de que espírito vós sois. A gente não brinca de ser filho de Deus. A gente vive a vida que Deus deu como caráter de Deus. Nas coisas que Deus nos dá. Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, o Senhor Deus é bendito. Naquilo que Ele é.
Não pelo que eu tenho, pelo que eu não sou. Mas eu sou justo como meu Senhor. E eu vou ser vencedor nas armas que Deus me dá. Essa é a diferença de ser crente. Não é isso. Outro dia uma pessoa falou na televisão, eu estava vendo na internet. A pessoa disse assim, olha, está tendo um negócio aí, as passeatas, não sei o quê. Então nós também temos que fazer passeata, entre no Facebook. Eu falei, o quê? Nossa arma é oração. Nossa arma é testemunho. A gente não tem que vencer com passeata nenhuma. O que adianta ir na rua falar alguma coisa? Porque tiver 10 milhões de crentes andando na rua, então agora todo mundo vai se dobrar alguma coisa? Qual é a arma que nós temos? Confiar em Deus. Lembre-se, nós perdemos a batalha. O mundo jaz no maligno. Nós só temos uma salvação em Jesus. Queridos, não esperem nada do mundo. Não esperem nada do governo. Não esperem nada das faculdades, dos professores, de ninguém. Só existe um que nos ama. E o nome dele é Jesus. Cuidado com onde você vai atrás e de quem você vai atrás. Cuidado. Em Mateus 10, de 16 a 17, eu quero ler a você. Daniel falando. Daniel vai dizer assim. Daniel, obrigado. Daniel 10, 16 e 17. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Muito bem. Aqui na tradução em português está escrito assim: alguém semelhante aos filhos dos homens. Mas no original, a palavra é alguém semelhante a Adão. Os filhos de Adão. Jesus semelhante aos filhos de Adão. Jesus se colocou à semelhança dos filhos de Adão, que somos nós, humanos, para estar com Daniel. Continuando. Tocou-me os lábios. Lembra de onde foi que Isaías foi tocado? Lembra? Muito bem. Então abri a minha boca e falei dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem meu fôlego ficou em mim. Sabe essa palavra Senhor, que Daniel usa 2 vezes? É a palavra Adoni. Adoni é uma palavra singular de Adonai. Adonai é Deus Todo-Poderoso. E aqui Daniel usa a palavra no singular, meu Senhor. É uma palavra interessante, porque ele poderia ter usado uma outra palavra, dizer, ó Senhor Deus, mas ele diz, ó Senhor, no singular. Daniel compreende com quem ele está falando. Essa é a mesma palavra usada no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Adonai ao meu Adoni. Essa é a tradução, é que em português. Então, disse a Trindade a Jesus, traduzindo assim: assenta-te à minha mão direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essa é a palavra. E é a mesma palavra que está em Daniel. Olha que interessante. E o próprio Jesus, em Mateus 22, 44, se você quiser ver, também recita Salmo 110. Ele vai dizer em Mateus 22, 44, disse Adonai ao meu Adoni, assenta-te à minha direita. Ele faz uma pergunta: como é que Deus falou isso aqui? Como é que Davi falou esse negócio aqui? A pergunta de Jesus para os fariseus ali. Muito interessante. Mas eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Efésios 4, de 8 a 10. Efésios 4, de 8 a 10. Observe o que o texto vai nos dizer, agora tendo ouvido todas essas coisas que eu falei. Efésios 4, de 8 a 10. Diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as
coisas. Esse texto, ele é um texto que as pessoas dizem assim que Jesus foi lá para o inferno e tal, né? Já ouviu alguém falando isso? Muito bem. A ideia desse texto não é essa. A ideia desse texto é que Deus, em Cristo, venceu em todas as categorias. Ele desceu e ele foi vencedor em todo tipo de tentação, todo tipo de batalha. Ele foi vencedor, e ele foi vencendo e subindo, vencendo e subindo, vencendo e subindo, e justo e eficaz, vencendo e subindo, até que ele subiu ao mais alto dos céus, trazendo cativos, as suas medalhas foram sendo colocadas nos seus ombros, dizendo: eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou justo, eu tenho vencido através da justiça, não através da injustiça. E então Jesus vai recebendo honra e glória, até que Jesus mesmo diz assim, você lembra? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É interessante isso. Jesus, ele recebeu esse poder do Pai, não é? Mas o Pai lhe deu o poder porque ele foi vencedor. Ele foi digno. Ele não quis nada daquilo que ele já não tivesse antes na eternidade. Mas ele se desfaz de tudo isso e diz assim: não, eu vou mostrar que eu sou vencedor em cada batalha. E agora Deus o dá todas as coisas de novo. De forma que quando Jesus deixou a sua glória e ele volta ao céu na presença do Pai, ele tem mais glória do que a glória que ele tinha antes. Porque ele é um vencedor. Ele não é dono por ser dono. Ele venceu. É mais ou menos assim, um pai pega o filho e diz assim: olha, meu filho, eu sou muito rico, mas eu não vou te dar nada, vai embora de casa, se vira. E aí então, o filho vai vencendo, porque é filho do pai, porque tem vamos dizer assim, mesma formação do pai, é filho. E agora ele vem vencendo e diz assim: pai, eu criei agora um novo e tão bom uma boa posição como eu tinha antes, mesmo que o Senhor tenha tirado tudo de mim. Mas Deus não tirou de Jesus, Jesus quis fazer isso, porque Ele é digno. Agora, eu queria que você, está em Efésios, né? Efésios, por favor, 6, 10 e seguintes. Observe porque nós temos que crer em Jesus e estar com Jesus. Não é por qualquer coisa. Porque, por exemplo, se nós nos fortalecermos em Deus, está certo, é ótimo. Mas se nós nos fortalecermos em Jesus, Ele é vencedor, Ele sabe como vencer. É diferente isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu não vou ler agora aqui sobre a armadura por causa do tempo. Você conhece a armadura, capacete, pés, conhece. Cingir os lombos, não é esse o foco. Mas entenda o seguinte: Deus quer que você também seja vencedor em Cristo. Romanos 8, 31 a 39. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda isso. Como Jesus é vencedor em tudo isso, Deus não deixou nenhuma lacuna para que na eternidade pudesse aparecer alguma coisa e dizer assim, não, isso não é possível. Jesus fez tudo o que tinha que fazer para ser vencedor e te dar salvação. A salvação, a cruz é o ápice da demonstração do amor de Deus por você. Mas existem muitas outras coisas que Jesus fez, porque Ele é vencedor. Então Ele venceu, obedeceu, e a Bíblia vai dizer, foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Ele poderia ter morrido velhinho. Morri, pronto. Mas Jesus foi tão vencedor que Ele venceu a cruz, a morte. Não existe absolutamente nada que Ele não tenha vencido. E o último inimigo era a morte. Jesus, mesmo assim, foi vencedor, o autor da vida. Agora, observe Efésios 3. Eu gostaria de ler muita coisa, mas eu quero ler o versículo 10 em especial. Efésios 3, 10. Olha o que está escrito aqui. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança perante a fé nele. Está vendo? Aqui está dizendo que Jesus, Deus com a sua multiforme sabedoria, Ele mostrou a tudo que existe, tudo que pensa, tudo que acha, que Ele é o Senhor. E versículo 18 e 19. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o quê? Versículo 19. Para quê? Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou até pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quer dizer, Jesus venceu tudo o que você puder imaginar ou pensar e muito mais. Ele é o Senhor. Colossenses 2, 15. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si. Veja, Jesus dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, eu tenho o caráter de Deus em mim, e eu vou expor vocês, eu vou expor as fragilidades de vocês, eu vou mostrar para vocês por que eu sou o Filho de Deus, eu vou mostrar para vocês por que Deus é Deus. Deus não é Deus porque tem um cofre cheio de poder ou de dinheiro, Deus é Deus porque Ele merece, porque Ele é Deus, Ele é vencedor, Ele é o Senhor. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E finalmente, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 5, e você vai entender agora o que é ser Jesus. Apocalipse 5. Eu vou ler do versículo 1 e seguintes. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Só abrir a minha aqui. Eu tenho o texto aqui, mas quero ler na minha própria Bíblia aqui. Apocalipse 5 diz assim. Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse,
não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantando um novo cântico, dizendo, uma pausa aqui, quem é o campeão? Quem é o vencedor de todas as coisas? Quem é que vence sobre todo inimigo? Com justiça, luta e vence com justiça, sem usar vamos dizer assim, algo que ele tira numa carta da manga de alguma forma. Não, é Jesus, foi achado digno. Observe que depois de toda a história, depois que você observar tudo que Cristo fez, as pessoas vão reconhecer em Jesus que Ele é digno. E olha o que as pessoas vão dizer. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, e o número deles era de milhões, de milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o cordeiro que foi morto. E agora talvez, no fundo, talvez estivesse passando todas as ações de Cristo, tudo que Cristo fez, tudo que Ele fez desde a eternidade. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele se deixou morrer antes da fundação do mundo. Ele deixou que todas as coisas fossem feitas nele, por Ele e para Ele. E agora todos reconhecem, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder. Ele já não tinha poder, mas Ele é digno. Ele não tem porque tem, Ele tem porque merece. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há dizerem, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostravam e adoravam. Observou? Vamos imaginar essa cena, não é possível talvez, mas aqui está o Cordeiro no meio de todas as coisas que existem. Ele tira o livro das mãos de Deus e o abre, e agora então, primeiro as pessoas ao redor, os seres ali, os anciãos, e os seres começam agora a dizer, digno é. E aí João vê esse momento maior, os anjos agora e toda a multidão de anjos no céu, nos ares, no mundo espiritual, todos os seres dizem, digno é. E agora, mais aberto esse quadro, o texto vai nos dizendo isso, todos os homens, todas as pessoas, toda a criatura, todo mundo que está fora desse núcleo, continua dizendo, digno é o Cordeiro. Nosso Senhor é digno. Querido, talvez você nunca tenha entendido isso. Eu disse que ia ler Daniel 10, mas não vou fazer por causa do horário. O tempo é curto, já explodiu o horário lá. Mas eu quero dizer uma coisa, depois você lê na sua casa. É bom que você lê a Bíblia em casa. Deus abençoe. Mas é o seguinte, quando nós vamos a Jesus, nós reconhecemos que Ele é digno. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor. Reconhecer que Ele é o vencedor. Darmos a Ele o louvor que é devido. Nós não temos absolutamente nada que agrade a Deus. Mas Jesus é o nosso Senhor. Siga a Jesus. Seja servo de Jesus.
Eu gostaria de ter energia em mim, que eu estou cansado, que eu não consigo traduzir o que esse texto quer dizer. Mas eu queria que você pensasse um minuto em quem Jesus é, no que Jesus fez por você, no quanto Ele amou você, no quanto Ele se despojou da glória dEle e foi vencendo todas as coisas. Querido, o objetivo máximo de Jesus é que você compreenda quem Ele é. A minha oração é para que você diga assim: Espírito de Deus, mostra para mim quem Jesus é, que perante Ele eu me ajoelhe, eu o adore, mas que eu não fique só achando que isso é uma coisa de palavra, de se ajoelhar no chão, mas que a minha vida, meus atos, sejam atos de alguém que não busca injustiça, não busca furar a fila porque é crente, não busca alguma coisa por baixo, uma coisa que não é certa. Eu quero ser como Jesus. Senhor, faça a tua vontade em mim. Essa é a oração. É diferente isso. Senhor, não me ajude com alguma coisa que o Senhor não quer me ajudar. Só me dê o que é justo, o que é certo. Sabe, eu fico preocupado, eu vou falar uma coisa aqui. Tem gente que fica jogando na loteria. Tudo bem, faz o que você quiser. É problema seu. Mas onde está a sua confiança? Será que você não acredita que Deus pode suprir você? É isso que você vive fazendo? Tem gente que busca, por exemplo, uma droga em alguma coisa, algo para aliviar a vida. É isso que Deus tem para você? Você está doente, procure um médico, nada de errado. Mas você às vezes se automedicar, procurar um caminho. Tem gente que busca assim no prazer, no sexo, algo que Deus não permite. E você vai vivendo a sua vida. Mas não venha chamar Jesus de Senhor. Entendeu a diferença? Jesus não é o seu Senhor, não. Não adianta colocar na porta da igreja: Jesus Cristo é o Senhor. Porque o Jesus Cristo apresentado na Bíblia é aquele que diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, qual é a oração de Jesus? Senhor, não é a minha vontade. Eu não quero fazer uma coisa porque eu acho que está certo, mas eu quero fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade em mim. Senhor, se é para eu ir para a cruz, eu vou. Eu não vou arrumar um jeitinho, não. Eu vou ser um servo fiel e justo como o Senhor é. Senhor, eu fiz uma coisa errada, agora preciso pagar. Eu não vou orar para arrumar alguma coisa, eu vou pagar o que eu devo. Eu fiz uma coisa errada. É responsabilidade minha. Jesus, por acaso, mandou chamar anjo para pagar alguma coisa? Não. Cuidado como você vive a sua vida. Tem gente que não gosta muito desse tipo de Jesus, né? Não foi esse Jesus que eu estava procurando, não. Eu quero Jesus que vai me dando as coisas, eu vou ficando, ostentação de Jesus, né? Eu vou ficando com aqueles tudo lá. Querido, nós não somos esse tipo de pessoa. Nós somos as pessoas que honramos a Jesus. Não é na gente. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Essa é a minha Bíblia, essa deve ser a sua Bíblia também. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando Jesus está sentado lá no trono, eu gosto de imaginar isso. Ver aquele trono, Jesus sentado ali. E Jesus vai olhar para algum de vocês, para vocês. E lá do trono, Ele vai dar um sorriso para você. E vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que você tem desde a fundação do mundo, porque eu sou digno, eu sou vencedor e eu faço de você vencedor, porque você entendeu o que é para fazer aí. Você entendeu que é para viver sob a vontade de Deus, porque é o que Deus colocou na sua vida. Você não é proibido de orar, mas você é proibido de fazer coisas que não agradem a Deus. Essa é a diferença. Se você quiser ir para outra igreja que dá poder lá, que você sai com o bolso cheio de dinheiro e sai pulando lá, vai lá. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é efetivamente isso. A Bíblia nos ensina um Jesus que faz a vontade do Pai. Você está disposto a fazer isso? Eu vou dizer o seguinte: cuidado quando você fala amém. Não fala amém. Se você não concorda, fica na sua. Não faça de conta que você é crente. Não faça essa bobagem. Eu vou orar agora. E eu vou fazer uma oração que só quem tiver coragem vai dizer amém. Não importa se só eu falar. Você vai ouvir a oração. Pense e assine embaixo, se você quiser.
Vamos orar. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite por causa do que o Senhor representa, o Senhor é e o Senhor merece. Senhor, a partir de hoje, eu dou a minha vida a Ti. A partir de hoje, eu não sou mais dono da minha vida, ela é Tua. A partir de hoje, a vontade que reina no meu coração é a Tua. A partir de hoje, o Senhor vai me usar do jeito que o Senhor quiser, e não como eu quiser. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Eu não oro assim, dando permissão, porque o Senhor já é. Eu oro assim, me rendendo, porque eu reconheço que eu não sou nada e o Senhor é tudo. Eu reconheço quem Jesus é. Eu reconheço que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu me submeto a fazer a Tua vontade. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu reconheço que o meu fôlego vem de Ti. Eu reconheço que sem o Teu fôlego eu não sou nem pó, porque o pó foi criado pelo Senhor. Eu reconheço o Senhor como Deus. Eu reconheço que Jesus sentará e senta à direita do Pai. E Ele é o Senhor, e dele é todo o poder, e toda a honra, e toda a glória para todo sempre. E eu quero viver para Ele, fazendo a vontade dEle. E Senhor, lembra-me disso, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi bastante amém aqui. Essa carta subiu com bastante assinatura. Agora você vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. Ore para que Deus use você. Chega de viver do seu jeito. Chega de viver como Adão. Adão achava as coisas. Não foi capaz de ter fé e confiar. Que hora para obedecer a Deus? Lá naquele dia, quando você estiver à porta da morte, querido. Quando a morte estiver chegando. Se estiver num hospital, sei lá onde. Essa semana morreu um cantor aí, né? Sei lá. A morte chega. Que você esteja preparado. Que ninguém vai poder, quando você estiver diante de Deus, a não ser Cristo, meu querido. Você pode fazer o que você quiser, não vai adiantar nada, a não ser Jesus. Esteja disposto a fazer. É abrir mão de mim mesmo. É negar-me a mim mesmo. Fazer a vontade de Cristo em mim. Que esta beleza, como dizia um antigo hino, que a beleza de Cristo possa ser vista em você. Que Deus abençoe. Nós vamos cantar agora um hino e eu espero que você reconheça a cada dia Jesus. O hino que nós vamos cantar é o 565. Falei certo?